A primeira vez que eu vi o trailer de Clair Obscur Expedition 33, eu fiquei meio conflitante. A premissa, o visual e trilha eram bem interessantes, o combate espalhafatoso, cheio de efeitos, para colocar o hype de qualquer um nas alturas. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas começaram com o discurso de que esse jogo, que apareceu do nada, era a evolução, o futuro dos RPGs de turno, e ao ver essas reações, eu, como um grande fã do gênero, fechei a clara para Clair Obscur. Eu não entendi o porquê desse hype todo, não sabia se era por causa do combate parecer ser muito rápido, ou se era só uma birra que muitas pessoas têm com jogos japoneses sendo refletida nesse jogo, que é de um estúdio francês. Eu estava preparado para não gostar de Clair Obscur. Eu achava que ia ser uma junção de boas ideias e péssimas execuções, mas eu estava enganado. Extremamente enganado, e ainda bem que foi o caso. We are Expedition 33. Para contar para vocês a minha jornada de maravilhamento ao descobrir um dos possíveis melhores jogos desse ano, eu quero propor um review com uma abordagem um pouco diferente. Em vez de ir falando um pouco sobre cada segmento que compõe o game, eu quero ir relembrando com vocês a minha jornada com ele. A forma que fui aceitando suas principais mecânicas, que fui entendendo melhor seu enredo e como foi cair em tentação pela sua trilha sonora. Até mesmo a musiquinha que toca quando você morre. Acredito que só assim, fazendo o review dessa forma, eu consiga verdadeiramente expressar o quanto eu gostei desse jogo. Então espero que aproveitem esse vídeo comigo. E não se esquece também de deixar o likezinho aqui e se inscrever no canal. Tomorrow comes. Thanks to you. Expedition 33. Logo no começo do game, a gente é colocado no fim de um ciclo e no começo de outro, aqui representado pela troca de um número enorme em um monolito, feita pela Artífice, uma pseudo-deus desse mundo, que faz com que todo mundo com a idade representada nele simplesmente morra. Alguns tutoriais de combate, introdução de diversos personagens e um momento tocante marcam o início de Clair Obscur Expedition 33. Um início confuso e estranho. A primeira impressão que o jogo passa é que ele é extremamente francês, com seus pontos positivos e negativos. E bom, tem uma Torre Eiffel murcha na cidade inicial. Nunca sabemos em que mundo essa história realmente se passa, mas tudo indica que é uma realidade alternativa, já que a cidade não se chama Paris e sim Lumière. Logo de cara, o jogo já não deixa a gente esperar muito. Somos apresentados ao conceito das expedições, grupos que tentam ir anualmente até a Artífice para tentar impedi-la. E já partimos para a nossa aventura, a Expedição 33, a 67ª tentativa de matar a suposta deusa desse mundo. Já tive muitos poréns com o jogo logo de início. A quantidade de personagens e a urgência da situação não deixam seus protagonistas brilharem, e também o combate não estava encaixando comigo. Clair Obscur funciona como a maioria dos RPGs por turno da modernidade, habilidades que podem ser equipadas, ordens de turno com base na velocidade do personagem e começar a batalha atacando o inimigo, e por aí vai. Os grandes pontos que diferenciam o jogo dos demais são apenas dois: os Quick Time Events e as ações defensivas manuais. E até que esses pontos não são grandes novidades para o gênero, mas o que Clair Obscur faz de diferente é como eles são aplicados no gameplay. Os Quick Time Events são a parte mais besta do jogo, para ser sincero. Podia descartar e jogar fora. Todos eles são iguais, é só apertar X no tempo certo. Mas é nas ações defensivas que está a principal mecânica do jogo. E logo de cara eu já detestei ela. Vejam bem, eu não sou a pessoa com os melhores reflexos do mundo, e esse jogo é só sobre isso. Não importa se você dá muito dano nos inimigos. Em Clair Obscur, se você não aprender o ritmo de seus ataques e saber fazer o parry perfeito, você vai morrer. Eu morri tanto por causa disso no começo do jogo que chegou a me frustrar. E além disso, outra fonte de frustração também veio logo em seguida, quando eu saí da área inicial para o mapa do jogo. E o mapa aqui é bem grande, composto por diversas dungeons e cidades, sendo várias delas opcionais inclusive. E aí que veio uma das minhas principais questões com o jogo. Tirando o indicador de missão principal, o mapa em si não possui nenhuma ferramenta. Ele é extremamente limitado. Visto que a gente tem diversos pontos de interesse, uns que até dá para fazer logo de cara e outros que não, você tem que deixar para depois, eu senti muita falta de deixar marcadores ou anotações no mapa. Isso só piora mais pro fim do jogo, quando a gente tem mais áreas ainda para explorar. E a falta de um mapa ou minimapa dentro das dungeons também me incomodou logo de cara, já que tem muitos cantos a serem explorados, mas como a direção de arte é bem espalhafatosa e cheia de cores, eu me perdi toda hora errando o caminho, ou via fendas e passagens aonde elas não existiam. Com esses vários percalços iniciais, eu fui seguindo com o jogo, e fui surpreendido.
Olha só, quando parei pra perceber, eu já tava me apegando aos personagens, agora devidamente apresentados e podendo ser aprofundados. A história tinha se assentado melhor na minha mente e já tinha revelado alguns mistérios que atiçavam a minha curiosidade. O combate começou a fazer sentido. Eu não só me refiro a acertar o timing da defesa não, tá? Mas o sistema de construção das builds dos personagens começou a aflorar. E de longe, ele é a melhor parte do jogo. Cada um dos personagens tem mecânicas únicas, a forma como a rotação por turno deles funciona, e explorar elas é incrível. O visual de Clair Obscur também não parava de me surpreender, tanto pela visão artística quanto pelo uso de cores e iluminação, apesar de que ainda me deixava muito confuso ao navegar pelos espaços. Mas as músicas eram a cereja do bolo. Esse jogo tem um constante de vai e vem entre calmas melodias e músicas de batalhas intensas que são de cair o queixo. Sem contar que, além de tudo isso, o jogo é muito engraçado nos momentos certos, oferecendo quebras gostosas e bem pontuais, que é muito raro nos dias de hoje. Flory helps me swim, but Flory was stolen by my arch nemesis, the one whose every step shakes the foundation of the world, the one known as François. Okay. Porém, o momento em que eu percebi que esse jogo estava com as garras enfiadas em mim foi quando uma certa reviravolta acontece, mais ou menos lá pelas 10 horas de gameplay. Aquele momento, que obviamente eu não irei spoiler aqui, acabou comigo. Foi igualmente emocionante e confuso, e adicionou novas camadas para os mistérios da narrativa. E a partir dali o jogo se transformou e me surpreendeu imensamente. E essa não seria a última vez. No meio da aventura eu já estava curtindo tudo a beça. Após essa reviravolta, o mapa abre ainda mais, mostrando mais e mais conteúdos extras para se fazer, indo de lutas desafiadoras a mapas de parkour, que lembram muito os minigames de escalada do Gold Saucer do Final Fantasy XIV. Quem sabe sabe. Obviamente eu não consegui fazer tudo, já que estava correndo contra o tempo para entregar esse review. Mas já que toquei nesse ponto do tempo, queria aproveitar agora para deixar algo bem claro. Esse jogo, além de todas as suas qualidades que eu já exaltei aqui, tem uma que ainda eu não falei, que é muito importante para RPGs do tipo, que é o balanceamento. Apesar de todo o conteúdo extra que esse jogo tem, com diversas possibilidades de conseguir equipamentos diferentes e farmar XP, a experiência central é extremamente balanceada. Você não precisa fazer tudo que tem no mapa, ficar 20 horas no grind para enfrentar os grandes chefões da história. É muito bom explorar o mapa. O jogo te recompensa com bastante coisa, seja cosméticos ou ótimos equipamentos. Mas em nenhum momento me senti obrigado a ter que perder algumas horas para ficar mais forte. Fazer alguns objetivos extras aqui e ali, ter uma boa estratégia de combate e bom tempo de reação para defesa já são suficientes para terminar o jogo no modo normal. Mas também tem bastante conteúdo extra, viu? Que exige bem mais do jogador do que o modo história, como uma torre de missões ou uma área de inimigos bem mais fortes, que são totalmente opcionais. Cada vez que chegava mais perto do final do jogo, ele ia ficando melhor. Os cenários vão ficando cada vez mais ricos, as lutas contra chefes ficam mais malucas, mais opções de defesa são apresentadas e as builds vão ficando cada vez mais quebradas. E o limite de dano de 9.999 aparece, você se sente uma máquina de destruição só para depois liberar uma habilidade que faz você ultrapassar esse limite, podendo ir muito mais além. Mas é na parte da narrativa que esse jogo mais me surpreendeu. Depois da primeira reviravolta, acho que tiveram mais umas 4, sendo umas pequenas e outras muito grandes. Não posso falar sobre nenhuma, obviamente, já que são grandes spoilers, mas sabe que elas transformam o jogo mais de uma vez. Apesar disso, acredito que alguns personagens, os mais secundários do grupo, ficam perdidos e ofuscados nesse caminho, o que não encaixa com o começo do jogo, que se aprofundava muito nas relações entre eles. Mesmo o final, que traz eles de volta aos holofotes, não faz jus a como era no início. Com todas as transformações da narrativa, há uma perda da essência do jogo, que não é muito bem balanceada com o tema central que ele quer abordar. Mesmo assim, o final consegue ser de tirar o fôlego, me deixando boquiaberto nas últimas lutas, com a insanidade do que estava acontecendo, ao mesmo tempo que eu não conseguia piscar o olho de tensão com medo de errar o timing da defesa. E tudo isso termina com uma decisão final que você tem que tomar. Quando ela aparece, eu senti que tudo fez sentido. Normalmente esse tipo de decisão é um pouco ingrata nos jogos, mas aqui não. Em Clair Obscur Expedition 33, a última decisão é um ultimato para os personagens e para o próprio jogador. Esse jogo é tão potente, competente e profundo que vai fazer você refletir sobre o seu tema central. Eu fui de um ceticismo a uma completa paixão por um dos jogos mais únicos e belos desse ano. Nesse momento da decisão final, da última luta, mesmo eu estando cansado, correndo quanto tempo para terminar o jogo para fazer o review, eu pulei de empolgação quando essa situação se apresentou. E eu acredito que isso define um bom videogame, um bom livro ou um bom filme melhor do que qualquer outra coisa. A capacidade de nos fazer esquecer
esquecer do resto do mundo por pelo menos alguns minutos, poder absorver suas ideias por completo, ao mesmo tempo que nos empolga e entrega uma catarse digna é algo para poucos. Poucos como Clair Obscur Expedition 33. As long as even one of us stands, our fight is not over. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui comigo enquanto eu contava a minha história com esse jogo. E se você gostou, dá um like, se inscreve, ativa o sininho e tudo mais. Escreve nos comentários se você vai jogar Clair Obscur Expedition 33 e aproveite, porque vale muito a pena, gente. Um beijo e até mais.